Bom, pessoal, hoje nós começamos isso juntos, esse curso online de recursos trabalhistas, viu? É o novo curso online de Gustavo Cisneiros sobre os recursos trabalhistas, o sistema recursal, viu, do processo do trabalho. A última vez que eu fiz esse curso foi um curso presencial, ainda na antiga sede, viu, de GC, que ficava no Rio Mar. Então já estava em tempo de eu voltar com a nova roupagem. Viu? Muitos alunos cobrando. E é um curso bacana, por quê? Porque é um curso estilo Gustavo Cisneiros, né? Com aquela teoria, viu? Sempre voltada para a aplicabilidade. Você sabe que eu não fico, né, naquela resenha. Viu? Por exemplo, agora na primeira aula, eu poderia abrir a aula, viu, dizendo assim, né, Sandrinho? Ó, recurso, a junção do prefixo ré com a palavra curso, recurso, a tentativa da parte processual, do sujeito processual, de dar um novo curso ao processo. Recurso. Vê. Aí eu fico 5 minutos falando disso, viu? Como eu poderia falar de tanta coisa. Tá? E você, carai, esse professor é muito inteligente, ele sabe pra carai, né? Porra, desculpa aí o palavrão, estou meio emocionado, né? Início. Esse professor é bom, eu ia dizer foda, esse professor é bom, não sei o quê. Sim, mas o que é que tu vai fazer com um conhecimento desse? Me diga. Vai dar aula. Né? Não, professor, não dou aula não, eu sou advogado, sim. Aí tu vai dizer no início do teu recurso, excelência, recurso significa o desejo de o recorrente dar um novo curso ao processo. Colocar o processo em um novo caminho, em uma nova trilha, para alcançar um outro destino. Porra! Entende? Então, o nosso curso não tem isso. Eu só fiz essa introdução para mostrar. Viu? Como é chato. Viu? Como é chato. Tá certo? Professor, então a gente vai começar por onde? Vamos lá. Pela CLT. Pronto. Artigos 893 a 901. Repetindo, 893 a 901 da CLT. São esses artigos que nós vamos trabalhar, né, de início. Tá bom? De início. Porque eu vou explorar muito o Código de Processo Civil, eu vou explorar a Lei do Mandado de Segurança 12.016 de 2009, vou explorar, claro, súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, instruções normativas do TST, viu? A gente vai explorar tudo, para deixar você afiado, afiada, viu, no sistema recursal trabalhista. Viu? Mas o primeiro passo, viu, o passo inicial, está na CLT. E evidentemente que a gente vai para o primeiro artigo, 893, que lista de forma meramente exemplificativa os recursos trabalhistas. Viu? Uma lista tímida. Porque os recursos trabalhistas, eles não se resumem a esses que estão aí no início do artigo 893 da CLT. Tá? Pelo amor de Deus. Nós temos outros, viu? Recursos, claro, aplicáveis, viu, ao processo do trabalho. Combinado? E você já vai encontrar, viu, junto com esse curso, o e-book. Claro, o e-book do professor. Sobre o quê? Sobre recurso, menino. Viu? E logo na primeira página do e-book, eu listo todos os recursos que você precisa dominar. Viu? Dominar. Tá certo? Saber a utilidade de cada um. Ok?
ok? Para não ficar naquela resenha, viu? Do dia a dia, ligando para um, ligando para outro, tirando dúvida com o professor. Professor, professor. É? Por isso que você adquiriu o curso. Tá? Combinado? Bom, no artigo 893, eu vou direto ao parágrafo 1º, de suma importância para o sistema recursal trabalhista. O parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, ele exala o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Viu? É um princípio vital para todo operador do processo do trabalho. Todo aquele que atua na justiça do trabalho tem que ter conhecimento da força desse princípio, da importância desse princípio, viu? E dos seus efeitos. Principalmente dos seus efeitos. Como é o nome do princípio, o professor repete aí, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Viu? Primeira observação, princípio é regra. Aluno de Gustavo Cisneros sabe disso. Princípio é regra. Viu? Ou seja, a regra se presume. Então, a incidência de um princípio se dá de forma natural. Natural. O aplicador do direito sabe que o princípio, salvo algumas exceções, ele vai ser aplicado. Ele vai incidir. Viu? A exceção fica por conta da não aplicabilidade desse princípio. Viu? O professor, e esse princípio possui exceções? Todo o princípio possui. Todo. Coloque isso na cabeça. Nenhum princípio jurídico, ele é absoluto. Nenhum. Nenhum. Sempre há, pelo menos, uma ressalva, uma exceção. Viu? Então vamos começar pela regra, que é o princípio. Tá? O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Viu? Segunda observação. Essa palavra imediata, no nome do princípio, viu? Ela é essencial. Tá? Ela é inafastável. Ela é imprescindível. Porque você vai encontrar, infelizmente, obras doutrinárias, viu? Onde o autor, viu? O doutrinador, ele esqueceu de colocar a palavra imediata. Aí fica assim, ó, princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Viu? Se você falar para mim, ó, se você chegar e disser para mim, professor, as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis, ponto. Eu digo mentira. Mentira. Fake news. Vou mandar seu nome para Alexandre de Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal. Para você responder. Fake news. Que conversa é essa? Ô, professor, não venha com essa vozinha, não. Se ajeite. Ô, professor, a decisão interlocutória não é irrecorrível? Quem disse a você? Ela é irrecorrível de imediato. Viu? Naquele momento em que a decisão interlocutória é tomada, é proferida, é prolatada, viu? Não cabe, naquele momento, qualquer recurso. Essa é a regra. Esse é o princípio. Viu? Aí o processo, ele vai caminhar. Certo? Vai caminhar. Quando for proferida a decisão final, tá? Sentença, calma. Vou segurar seu chifre, viu? Não sei quando. Calma, boi. Calma. Viu?
O CPC de 2015, o atual, viu? Ele andou substituindo a palavra sentença por decisão, viu? É melhor. Viu? É melhor. Tá? Mas você pode chamar sentença. Mas é melhor chamar a decisão final. Viu? Então, quando a decisão final for proferida, viu? Aí caberá um recurso. Caberá. Por exemplo, no processo de conhecimento trabalhista. Quando a decisão final ela é proferida, viu? Chame sentença. Viu? Quando a sentença é proferida, que é a decisão final, seja ela definitiva ou terminativa, definitiva porque apreciou, resolveu o mérito. Terminativa, porque não apreciou o mérito. Extinguiu o processo sem resolução do mérito. Terminativa. Viu? Essa decisão final, quando ela for proferida, viu, no processo trabalhista, você sabe, né, cabe recurso ordinário contra ela. Artigo 895. 895 da CLT. Viu? Tá bom? Recurso ordinário. Quando esse recurso ordinário for interposto, viu? Vamos mudar o foco. Quando o advogado for elaborar esse recurso ordinário, no prazo de 8 dias, ele vai poder recorrer de todas as decisões interlocutórias que antecederam a decisão final e que foram prejudiciais ao seu cliente. Viu? Tá? Então, aquela decisão interlocutória, proferida há meses, viu? Ela vai ser objeto de recurso agora, quando a decisão final tiver sido proferida. E não importa se a decisão final, a sentença, fez menção ou não àquela decisão. Não importa. Aquela decisão estará viva para aquele processo. Viu? E aí o advogado, na elaboração do recurso ordinário, vai poder recorrer também daquela ou daquelas decisões interlocutórias que, presta atenção, precederam a decisão final. São decisões que antecedem a decisão final. Viu? E por que ele vai poder recorrer naquele momento de decisões antigas? Por quê? Porque quando essas decisões interlocutórias foram proferidas, viu? Naquele momento, nenhum recurso era cabível naquele momento, ou seja, de imediato. É isso. Então, pelo amor de Deus, as decisões interlocutórias no processo trabalhista, elas não são irrecorríveis. Pelo amor de Deus. Tá? Aí o juiz seria Deus. Né? Nós juízes já temos essa tendência. Né? Tá certo? Aí ia ficar difícil, meu velho. Né? Então, as decisões interlocutórias não são irrecorríveis. Elas são irrecorríveis de imediato. Ou seja, elas são irrecorríveis naquele momento em que estão sendo proferidas, em que estão sendo prolatadas. Porém, no dia, demore o tempo que for, no dia em que a decisão final for proferida, aí já não será uma decisão interlocutória. É isso, é uma decisão final.
é uma sentença, é um acórdão de tribunal. Aí sim, o advogado que tinha engolido os sapos durante o curso do processo, eita que gosto ruim, eita, né? Aguentando caladinho, no máximo ele dizia protesto. Não é? A gente vai estudar a relevância, a importância, a irrelevância também dos protestos. Né? E para que os protestos servem? A sua serventia jurídica. Para você não ficar protesto, 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 sem saber o que está fazendo. Então, aquele advogado que ao longo do processo teve que engolir, né, inúmeros sapos, vai chegar o momento em que ele poderá, porque o recurso é uma faculdade, é uma opção, recorrer. E quando ele for recorrer da decisão final, aí ele poderá recorrer das decisões interlocutórias prejudiciais ao seu cliente que foram proferidas ao longo do processo. E claro, antes daquela decisão final. Viu? E a gente vai estudar no recurso ordinário que o ideal é que o ataque do advogado do recorrente às decisões interlocutórias, esse ataque ocorra, viu, preliminarmente. Então, nas razões recursais, que são dirigidas ao órgão ad quem, viu, aquele órgão que vai apreciar o mérito do recurso, nas razões, o advogado preparado, ele vai primeiro impugnar as decisões interlocutórias que precederam a decisão final, para depois, por cautela, impugnar a própria decisão final, né, que seja, né, a sentença. Viu? Combinado? Bom, o que eu acabei de falar para vocês, modéstia à parte, de forma clara, objetiva, viu? Sem frescura, viu? Sem essa linguagem maldita jurídica. Porra. O que eu acabei de falar para vocês se encontra tatuado no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Eu vou dizer a vocês o que se encontra no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Claro, com as minhas palavras, viu? Porque eu prefiro, viu, as minhas palavras, que eu entendo, do que muitas vezes as palavras do legislador. Você não precisa decorar ipsilíteres o que está na norma. Você precisa entender, compreender e principalmente interpretar. Viu? Então, o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, ele diz basicamente que, abre aspas, as decisões interlocutórias no processo trabalhista são irrecorríveis de imediato. Porém, poderão ser objeto de recurso quando da prolação da decisão final. Fecha aspas. Pronto. Viu? Quer que eu diga? Digo de novo. E ao dizer de novo, talvez eu modifique uma palavra ou outra. Claro. Eu não sou papagaio. Eu não sou um robô. Eu não sou um software. Porra. Eu sou um estudioso, caralho. Um jurista.
Não é? Seja também. Busque o espírito da lei. Abre aspas. As decisões interlocutórias no processo trabalhista, na justiça do trabalho, são irrecorríveis de imediato. Não admitem impugnação de imediato. Porém, elas poderão ser objeto de recurso. Elas poderão ser, no momento certo, impugnadas. E esse momento certo, claro, é o momento em que a decisão final for proferida. Sentença. Fecha aspas. Tá certo? Professor, o que é uma decisão interlocutória? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque, professor, eu já li, não é? Reli, já li, reli, já li, reli, já assisti aula, blablabla. E os professores falam, decisão interlocutória é aquela que resolve uma questão incidental do processo. Decisão interlocutória é aquela que resolve um incidente no processo. E eu fico lendo, né? E fico meio abestalhado, claro. Viu? Porque depois dessa definição básica e correta, porque a decisão interlocutória, ela serve exatamente para o juiz decidir um incidente, uma questão incidental que surgiu naquele momento no processo. Mas depois disso, é preciso que alguém, viu, mostre a luz da salvação para você. Né? Indique um caminho iluminado para você seguir. E diga o seguinte, viu? Presta atenção. Presta atenção. Larga essa cerveja, esse todinho. Tira essa máscara, menino. Está em casa. Agora todo mundo quer ser Batman ou Robin. Que frescura. Vê, presta atenção. O processo. Eu sei o que é processo, professor. É aquilo que está na tela do meu computador. Aquilo são os autos processuais, menino. Ô, menino. Aquilo são os autos processuais. O processo, né, tem um conceito abstrato. O processo, ele nada mais é do que a sucessividade de atos processuais. Atos processuais. Viu? Então, o processo ele é constituído de atos processuais que se sucedem. Viu? Que se sucedem. Viu? Professor, acabei de protocolar a petição inicial da reclamação trabalhista. O que é isso? Um ato processual. Eita, professor, meu filho. Um ato processual. Aí depois disso, eu vi, o reclamado foi citado, professor. Citação é um ato processual. Né? Audiência, professor, é amanhã. O que é audiência? Eu já assisti uma prova oral de juiz do trabalho que o ministro perguntou o que é uma audiência. O candidato estudou que só a porra. O candidato, audiência é uma sala com ar-condicionado. Isso é uma sala de audiência, animal. Oxe. A audiência nada mais é do que um ato processual. Vê que lindo.
Aí o juiz, audiência, 846 da CLT, tentativa de acordo. O que é uma tentativa de acordo? Um ato processual. Apresentação da defesa, ato processual. Tá vendo? Depoimento pessoal, ato processual. Produção de prova testemunhal, ato processual. Sentença, ato processual. Recurso, ato processual. Eita, professor, então o processo, ele é constituído, ele é edificado por essa sucessividade de atos processuais. Isso, meu filho, coisa mais linda de titio. Isso. Então, se o processo, ele não é marcado por um ato instantâneo, ele é marcado, não é, pela multiplicidade de atos, porque o processo ele tem uma trajetória, é natural que durante essa trajetória pedras surjam no seu caminho, apareçam no seu caminho, obstáculos, muros. E o que é que o juiz tem que fazer para que o processo continue a caminhar? Ele tem que remover aquela pedra. Ele tem que retirar aquele obstáculo. Esse obstáculo nós chamamos de incidente processual. Não é bonito? É lindo. Diga aí. É lindo. Chega, eu estou emocionado. Incidente processual. Tá? Então, os incidentes simplesmente acontecem. Viu? Sacanagem, professor. Jogaram uma pedra no processo. Os incidentes simplesmente acontecem. Simplesmente ocorrem. Viu? Sandrinho está me avisando aqui para a gente encerrar essa aula, mais 30 segundos. Né? Simplesmente acontece. Viu? O reclamante morreu. Pronto. É um incidente processual. Quer dizer, professor, que um incidente ele pode suspender o fluxo, o caminhar processual? Pode. Isso. Oh, que coisa linda. Exatamente. E essa suspensão, ela só vai acabar depois que o juiz, né, decidir aquele incidente. E o juiz decidindo, ele afasta o incidente. Nesse momento que o juiz afasta o incidente, mediante decisão interlocutória, não cabe, em regra, recurso de imediato. Esse é o espírito, esse é o espírito, esse é o espírito do parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Incorpore esse espírito, viu? Como se fosse um caboclo entrando em você, entrando no diabo, aí dentro. Aula 1, encerrada.